Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Estamos aqui na luta aqui, né, na busca incessante de um robô que seja o santo grau, vamos dizer assim, que tem uma assertividade boa, pequenos drawdown pequeno, enfim, que possa dar bons resultados aí pra gente, né? Nisso eu acabei de criar um novo robô, né? Na verdade eu comecei ontem. Eu estive fora ao longo da semana em missão profissional e agora ontem à noite eu já fiquei com um pouco desse negócio aqui na cabeça, desse robô, baseado numa pessoa que eu sigo aí, né, do YouTube, que eu admiro muito aí a técnica dele para fazer robôs, lá do No Risk No Gain, o Giancarlo, que até já me ajudou aí em algum naquela tentativa que eu fiz do robô do Pinch. E enfim, vendo um vídeo antigo dele lá, ele na época ele tinha criado um indicador baseado no True Range, né? Que seria esse cara aqui, né? Cadê? Onde está aqui, né? O comando é o Average True Range aqui, né? O que é o True Range? True Range, ele mostra praticamente assim, ele baseado, deixa eu pegar aqui no gráfico, ele representa a volatilidade, né, do momento. Então, se vocês verem o vídeo dele lá, um vídeo de um ano mais ou menos no canal dele, ele explica, né, o que é o True Range. O True Range, ele pega o tamanho que está o candle no momento. Se você colocar um True Range de 1, ele vai pegar só esse aqui. Aí esse aqui vai, né, vai dizer assim, o range de oscilação está em 250 pontos, 500 pontos, depende. Aí se você for aumentando o período, ele pega a média dos períodos anteriores, né? 3 a 3 candles, 10 a 10, 20 a 20 e assim por diante, né? Então, aí baseado no indicador que ele criou, eu fiz algo bem similar para a criação desse robô aqui, que eu chamei de Sony, né? Que é aquele robozinho do Eu Robô lá, né? iRobot, lá, aquele filme é legal pra caramba, do Will Smith. E aí, né, você traça uma média, no caso exponencial, e aí você coloca, né, o true range para cima, o true range para baixo com um fator, né? Você pode colocar meio para cima, 0,5 para cima, 0,5 para baixo, que é o que está nesse gráfico aqui, mas pode ser 1, 2, 3, né? Só vai aumentando. Mas o importante é o que? É o true range, né? Que seria nesse caso aqui, eu tô com uma média de 10. Então aqui eu mandei ele plotar, depois eu pintei, mandei pintar aqui o meio de fúcsia, a parte superior de vermelho para vender e a parte inferior de verde para teoricamente comprar. Esse é só um indicativo, porque na verdade isso aqui não precisa nem estar plotado na tela, vocês sabem disso, porque a gente está se tratando de um robô, então isso aqui para ele pouco importa, o que manda é o que está programado para ele fazer. Eu só coloquei isso aqui para ficar um gabarito, para eu poder enxergar, obviamente, no funcionamento do robô, se ele está fazendo o que eu estou mandando ele fazer, né? Então, é muito bom você fazer esse tipo de coisa aqui quando você está construindo o robô, porque é muito importante fazer isso quando você está construindo o robô, porque senão ele 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 pode estar fazendo alguma coisa diferente, né? E eu fiz muita experiência, né, ao longo desde ontem, quando eu comecei a trabalhar com ele, a criar ele. Cara, eu fiquei tentando enxergar várias coisas aqui, né? E existem muitas possibilidades, na verdade, né? Como ele é um robô de volatilidade, eu percebi que, por exemplo, quando ele engrena uma tendência, ele começa a ficar te dando muito stops. E aí eu fiquei inserindo vários outros
indicadores aqui, por exemplo, para me tirar da tendência e fazer com que ele operasse só no momento que ele estivesse em consolidação, que na minha visão seria o melhor funcionamento para esse robô. Só que ele começa a dar erro. Eu não sei se é pelo o nível de programação, que eu acabo não conseguindo cobrir tudo, enfim, mas é muita coisa que eu acabo não entendendo. Eu acabei perdendo muitíssimas horas aí de ontem até agora para isso, e acabou no final das contas que eu acabei optando por manter o robô, na verdade, de uma maneira mais bruta, né, que atue de qualquer forma, né, seguindo os parâmetros iniciais e tirando as firulas, né? As firulas acabam complicando um pouco. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu programei, né? Então olha aqui o desempenho, assim, já vou deixar aqui essa tela, que é uma das coisas que eu procurava, né? Um robô, obviamente, se ele tiver uma taxa de acerto maior, quanto maior, melhor. Mas o mais importante para mim é que os drawdown, né, os dias ou os momentos de queda, né, ele não fique, esses drawdown não sejam tão importantes, né? Porque o que acontece? Se o objetivo da automação de estratégias é justamente a luta pela ansiedade, né? Contra a ansiedade. Então, mesmo sendo um robô, né? Você evitar um robô que evite ter grandes drawdown, ele vai ser um tanto quanto melhor, né? Então, por exemplo, você olhar aqui, né, numa curva de um ano, né, de uma maneira superficial aqui, aparentemente o pior drawdown que ele teve foi esse aqui do dia 31/10 ao dia 1º de novembro, né? Então ele estava com 12.460, caiu para 11.710. Então foi o pior drawdown em um ano, né, de trabalho desse robô. Então é um robô que te dá bem pouca dor de barriga, né? É o que eu procuro, porque o grande motivo que fez com que eu procurasse a automação de estratégias foi justamente conseguir sobreviver psicologicamente aos momentos que a minha estratégia, meu modo de operar não estão funcionando muito bem, ou até um robô que ele não tenha vários dias seguidos de perda, ou dias, né, de vai não vai, é ruim. Então é melhor, na minha visão hoje, o ideal é você ter um robô que tem uma curva de ganho assim, praticamente uma linha reta. Para mim isso aqui é muito próximo de uma perfeição, né? Tá muito bom assim, na minha visão, né, do que eu gostaria de ter como um robô. É esse cara aqui. Esse aqui por enquanto está sendo, na minha visão, o melhor de todos. Por quê? Por não apresentar perdas significativas, que é o que faz a pessoa talvez querer desistir do robô, né? E não aguente esperar. Então beleza, vamos lá, né? Deixa eu passar aqui a explicação, né, do robô. Ó, ele teve quase 50% de taxa de acerto, mas, né, um ganho, a gente está falando de 12 meses aqui, ó, daria um ganho líquido de mais de R$1.000 por mês, né? Então bem interessante, né? Vamos lá, vamos discorrer sobre o robô, né? Então o detalhamento do robô, ele é baseado no True Range, né? Então aqui, como que calibra aqui o True Range, né? Então você coloca o período e o tipo. Tipo aqui se é período, né, de quantos períodos para trás, ou se, e o tipo é se ele é exponencial ou
aritmético. A gente vai trabalhar com o de 10. Eu testei algumas outras opções, vou manter o 10, tá? Que é o que eu coloquei aqui. Então ele vai comprar e vender nas bandas, né? Então quando está na banda superior, vocês vão ver como é que eu fiz aqui, ele vende. Quando está na inferior, ele compra. Então você vai ter um alvo fixo, né? E o stop ele varia em função da banda, né? Então vocês vão ver isso também. Então vamos lá, essa parte de input e variáveis aqui não vale a pena explicar, porque eles vão aparecendo, né, ao longo do programa. Então aqui inicia o programa, né? Então pessoal, quem tiver interesse em obter esse robô, o Sony, já vai, né, travando a tela e congelando para ir copiando, né? E aí eu vou fazendo passo a passo aqui, ou se quiser ir copiando enquanto eu falo groselha aqui, vocês já podem ir fazendo, tá bom? Então vamos lá, né? O início do programa, eu defini, né, fiz duas definições aqui, né? O que é a banda superior e o que é a banda inferior. Então a banda superior é uma média exponencial, né? Aí ela vai ser definida aqui pelo input, ó. Média exponencial do período da média, eu coloquei 9, mas é o input, você pode mudar, tá? No fechamento, mais o true range, né, que é o average true range aqui, no período do true range. Então aqui no caso tá 10, mas é um input, então é um período de 10, e eu coloquei ele como aritmético. 0 é aritmético e 1 é exponencial. Coloquei como aritmético. Então é isso. Então e aí multiplicado, né, no caso o true range, como ele é um valor, né, da média da amplitude dos candles, aí eu coloquei ele multiplicado por um fator, né? Nesse caso aqui, esse fator, você pode colocar o que você quiser, né? Eu coloquei aqui 0.5, né, que no caso meio, 0,5, mas tem que ser 0.5 aqui, porque o vírgula serve para separar essas paradinhas aqui, ó. Então tem que ser 0.5, né? Então ele vai ser metade do true range para cima da média, na média superior, e metade do true range para baixo da média. Então, se você pegar a média de 9, tem um true range completo envolvendo, ela está no meio do true range, né? Tem metade para cima e metade para baixo. Se você quiser colocar um, aí vai um true range inteiro para cima e um true range inteiro para baixo. Esse fatorzinho é esse fator de multiplicação aqui, tá? Bom, e a banda inferior é justamente o contrário, né? É menos, né? A média menos o true range vezes o fator, então menos metade do true range para baixo, que no final das contas vai transformar nisso aqui, né? Show. A média de 9, metade do true range para cima, metade do true range para baixo. Beleza, galera? Então aí, Wilson, voltando lá, para ficar claro. Pô, esse cara aqui toda hora ele vem pra cá, não curto não. Show. Aí. Deixa eu colocar aqui também pra ficar bonitinho aqui essa imagem. Vamos lá. Bom, como tá lá no gráfico, né? Eu mandei plotar aqui, né? A média exponencial de 9 lá, que tá lá, então, ou se você colocar aqui e tal. Aí a banda superior e a banda inferior. Uma vez que ele chega lá, ele chega todo mundo da mesma cor. Acho que ele chega tipo um marronzinho, um laranja. Aí é só clicar na linha e mudar a cor e colocar pontilhada, igual eu fiz lá, né? Vai a gosto do freguês, beleza? Aqui, né, o tempo de início da operação e o tempo de fim. Então eu mudei um pouco em relação aos meus programas precedentes aí. O tempo de início da operação agora ele é um input, né? Então você pode colocar, eu quero trabalhar das 11h30 a meio-dia e 48. Então é só vir aqui 11h30 e aqui 12h48. Aí ele vai trabalhar dentro desse períodozinho aqui, beleza? E aqui, enfim, eu aproveitei que eu fiz isso para ficar fazendo vários testes aqui, né? Vou fazer de meio-dia às 3, tal, blá blá blá. Eu queria, na verdade, o grande objetivo que eu fiquei procurando é aumentar essa taxa aqui.
Mas o que eu acho interessante, galera, como tudo que tem uma amostragem gigantesca, né, igual aqui 9.000 operações, 3.000, 5.000 operações, enfim, quando você tem alguma coisa que a amostragem é enorme, a taxa, né, no caso essa taxa de acerto aqui, ela varia muito pouco. Não sei se estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, assim, se você trabalha das 9 às 5:30, ou se você trabalha de meio-dia às 3, a taxa aqui, ó, ela varia bem pouco. Então, ou seja, se você tem um programa que ele é muito assertivo, com 48,47%, então quanto mais operações ele fizer, já que ele é assertivo, melhor. Então é isso que eu acabei optando em não mudar isso aqui, né? Eu deixei das 9 às 5:30. Então beleza, vamos lá, dando continuidade. Então vem aqui, como sempre, vamos pular já para a parte, né, de início das operações, que é aqui. Então aqui, ó, se eu não estou posicionado, né, se rest position é igual a false, então não tem nada rolando. Aí é a primeira condição de venda. Então aqui que vocês vão entender um pouco do que é que eu fiz, né? Então aqui é uma condição de venda. Deixa eu achar uma venda. Beleza, uma venda. Tá aqui. Primeira condição de venda. Se o high, que é a máxima, então a gente tá falando desse que andou aqui, tá? Esse cara aqui. Se o high, deixa eu fazer uma seta. É mesmo, boa. Não tinha pensado nisso. Cadê? Aqui, eu acho que é aqui. Ah, beleza, essa aqui mesmo. Seta aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui que é a minha referência. Ficou bonitinho, ficou top. Porque na verdade assim, ele fez a venda no candle posterior, mas o referencial é esse aqui, né? Então vamos lá. Se a máxima é maior do que a banda superior, ou seja, a máxima dele aqui em cima está maior do que a banda superior, e a mínima é maior do que a banda inferior, a mínima, opa, tá aqui, né? A mínima do candle aqui, ó, ela é maior do que a banda inferior. Por que eu fiz essa condição? Porque quando ele fazia o que esse candle aqui está fazendo, ó, que a máxima é maior do que a banda superior e a mínima é menor do que a banda inferior, ele dava uns bug louco aqui. Ele comprava e vendia no mesmo ponto, sabe? Tipo assim, ele dava uma doideira aqui. E aí ele só ficava aumentando aumentava a taxa, porque fazia uma operação a mais. Tipo, ele entrava e saía no mesmo ponto. E ele mexia também com o meu percentual e dava uns bugs no programa. Então assim, quando dá esse candle louco aqui, que tipo um candle gigante que, ou igual a esse aqui, por exemplo, ó, que sabe, esse candle que faz as duas condições nele mesmo. Então por isso que eu criei esse condicional a mais aqui, sabe? Então aqui, se eu quero vender, eu não quero que a minha mínima passe abaixo da banda inferior, né, igual esse cara aqui fez. E ficou meio apertado aqui, mas vamos lá, porque eu quero mostrar o gráfico. E a abertura, né? A abertura do candle, cadê? A abertura dele aqui embaixo, né? Ele abre um candle positivo. A abertura dele é menor do que a banda superior. Então, aí eu vou fazer uma compra a mercado. Então, vou fazer uma compra a mercado. Por que eu criei esse condicional aqui? Que a abertura tem que estar aqui dentro. Que ele tem que nascer aqui dentro e fazer uma máxima lá fora para habilitar. Eu criei esse condicional aqui porque senão, quando ele está numa super tendência, que os candles vão, deixa eu achar aqui uma super tendência para vocês verem. Só porque você quer, você não acha. Aqui, ó. Aqui não, aqui ele ainda tá. Mas tem pontos onde você tem super tendência. Aqui mais ou menos você tem, ó. Né, aqui quando você está em super tendência, ó,
que ele tá tudo para fora, se eu não tivesse criado aquele condicional, ele ia ficar comprando em todos os candles aqui, compra, né? Quer dizer, ele ia comprar e me estopar forte em algum canto, comprar e estopar forte, comprar e estopar forte. Então uma maneira de corrigir isso aí, né, foi isso. Beleza, então falamos da condição de... eu vou deixar de um jeito melhor para vocês copiarem o programa, depois a gente vê no gráfico lá, né? E a condição de compra, né, daí vai ser justamente contrária na parte de baixo. Então, se a mínima é menor do que a banda inferior e a máxima do candle de referência é menor do que a banda superior e a abertura é maior do que a banda inferior, então compre a mercado, né? Aí se você está comprado, né? Então aqui eu coloquei sell to cover limit, né? Uma venda limit. Aí eu coloquei no ponto de venda, que é o buy price, mais o alvo. O que é o alvo? O alvo aqui eu tinha colocado 250, ele dá um valor até interessante aqui, mas diminuindo para 100, ele faz mais operações. Aumentou muito a minha taxa, que estava em torno de 37. Ele deu aqui uns R$2.000 a mais, aumentou de 37 quase para 50% de taxa de acerto. E bom, enfim, ficou muito melhor, né, fazendo o scalp, né? Então essa é a condição. E aí o meu stop é na banda, né? É na banda, no caso aqui, numa condição de compra, o meu stop é na banda inferior menos o stop. O que é o stop? O stop você pode colocar aqui a banda inferior menos, sei lá, cara, 100, 50, deslocar ele da banda. Mas todos os testes que eu fiz, se ele for zero, né, se ele estopar na banda, é melhor, entendeu? Então é isso, né? Mas assim, o robô, ele tá aqui, tudo quase nele é input, então você pode mexer pra cacete aqui, né? Sem ter que nem mudar uma linha na programação desse robô, né? Então aqui eu vou dar uma corrida nele aqui rapidamente para vocês, né? Aí fica fácil de copiar. Então tem essa parte inicial até o begin, beleza? Só travar aqui e copiar, quem tiver interesse. Depois do begin até aqui, ó, beleza, coube tudo numa tela. Do begin até o final é isso aqui, ó, beleza? Então o robozinho inteiro tá aí, né? Beleza, pessoal, aqui é só dar um pause aqui no YouTube e copiar, para quem achar que o robô vale a pena. Então vamos falar um pouco de resultados, né? Então vamos fazer um comparativo aqui, né? Sempre falando de... Deixa eu mandar ele verificar aqui. Ele tá pensando, meu computador tá muito ruim. Tive que fazer um monte de rebimbocas da parafuseta aqui para que ele trabalhasse um pouco mais de maneira mais eficiente, mas tá ruim. Vamos lá. Deixa eu até anotar aqui no meu caderno, senão eu esqueço. Então vamos ver o Sony. Ele deu 13.834. Olha, então esse robô aqui, né, nos 5 minutos, com esses parâmetros que eu coloquei aqui, ele deu esse valor, muito bom. Uai, travou? Tá, tem que mandar ele executar, porque eu... Só um segundo aí, galera. Tô falando que o bicho tá lento, consegue nem fazer o mínimo. Vamos, meu filho, já
terrível. Meu Deus. Isso que eu tirei as minhas milhares de tela aqui para ele não ficar carregando. É porque quando você coloca ele para pôr as ordens de execução na tela, aí ele fica mais pesadão, né? E como o meu computador já não está muito eficiente. Então aqui nós tivemos poucos bugs, tá? Né? Mas tem bugs, com certeza, por exemplo, um stop absurdamente gigantesco desse. Eu nem fui lá olhar para trás, porque o que importa é fator de comparação aqui, então eu vou ignorar isso. Então, como é algo que está jogando contra o robô, eu prefiro deixar, tá? E tiveram alguns bugzinhos aqui, né, como eu estou colocando só 100 de ganho, então ele não pode dar um ganho maior do que 20, tá? Aqui estava 250, vocês podem mudar isso aqui para 250, que vai dar um valor quase igual, só que a taxa de acerto vai diminuir. E aí o que eu acho bem interessante, né, que é bom a gente fixar, né, além do valor de 13.834, é o perfil da curva de ganho, tá? Isso aqui que é o que mais tem me deixado propenso a acreditar mais num robô do que em outro, beleza? Então ficou legal, né? Ficou muito boa, né? Como eu falei, os drawdowns são pequenos e no máximo aí um dia aí de perda, né? Não tem 2 dias seguidos aí de perda, tá? Vamos comparar com os nossos robôs que eu já mostrei aqui, os principais, né? Vamos ver nesse mesmo período aí o Dylion, né? De um ano, vamos ver como é que foi o Dylion. Dylion, ó, ele sofreu aqui, né? Bastante aqui ó, e deu um valor, deixa eu escrever aqui pro Dylion. Dylion foi 4.562 só, 4.562, tipo assim, muito abaixo, né, dos 13.834 desse Sony, desse robô novo aqui. Então, né, e o pior, assim, pra mim é isso aqui, ó. Tipo assim, eu honestamente, eu não teria cabeça pra ficar num robô na conta real que passa por esse tipo de situação aqui, sabe? Ele, né, por exemplo, se ele fosse sempre desse jeito aqui, você até, beleza, é um robô bom, mas olha aqui, né, pô, você tava aqui nesse dia aqui no dia 17 de junho, você estava com 561 positivo, aí ele, não, aqui foi quando? Isso, 17 de junho, e aí ele só foi caindo, ó, caindo, até 517 negativo no dia 30 de junho, sabe? Muito. Ou aqui, né, você tá aqui com 709 no dia 20 de julho e no dia 17 de agosto, um mês depois, está com 1040, então 1500 de drawdown desse ponto, que 1500 até mais, 709 positivo, menos 1.000, então está R$1.700, ele caiu desse ponto máximo aqui até esse mínimo. Lógico, daí depois ele deu a alavancada dele, né? Mas agora aqui, ó, pode ver que ele já está entrando em outro ponto de drawdown. Então assim, lógico, pessoal, tudo configuração, né? Tem que mexer aqui nesses setups aqui de os inputs dele, né? Então assim, mas quando eu construí o robô, nos testes que eu fiz aqui, difundi, era o melhor dos mundos na época, né? Que não mudou nada, né? Na verdade, se bem que isso aqui eu modulei para 2023. Talvez pegar ao longo do ano, fizer novos sets aqui, ele vai melhorar. Mas eu honestamente não acredito que ele vai ficar nem próximo do que o Sony está fazendo. Então, para mim, acho que não vale muito a pena, tá? Aí teve o robô Kendall Ariel, que eu fiz acho que no início dessa semana, né? Tô meio perdido no tempo. Vamos ver aqui como é que ele foi. Vou colocar ele aqui nessa tela aqui e dar um reiniciar aqui para ver quanto que ele vai dar. Vou por aqui Kendall Ariel.
Olha, esse robô que é bom nele pra caramba, ó, praticamente acho que ele não teve erro. Deixa eu ver, depende do ganho. O ganho é variável, né? Ele, exatamente, ele só trabalha com stop fixo, o ganho é variável. Então acho que, e é pequeno o ganho aqui. Então ele não tem, esse robô aqui está sem bug. Então estamos falando de um robô que ao longo de um ano ele deu 3.277,50. Eu gosto desse robô aqui. Por que eu gosto? Que taxa de acerto altíssima, 85% de taxa de acerto. Então já me deixa, já vejo ele como um robô favorável. Vamos ver o patrimônio. Olha, a curva de patrimônio dele não é tão boa quanto a que a gente conseguiu aqui no Sony, mas, né, você vê, os drawdown dele, ele emenda aí 2, 3 dias de queda, né? Ó, igual aqui no dia 2 de junho, depois 2 de junho foi um pico, depois um dia negativo, 2, alguns dias negativos, acho que dá uma semana isso tudo aqui, né? Então você pega aqui de um pico, né? Pegar esse drawdown aqui, desse ponto aqui, 1.111 para 796. Então você está falando de mais de R$300. Deixa eu ver outro drawdown fedorento que ele teve aqui. Foi esse aqui, né? Vou pegar esse pico máximo aqui. Tivemos 2.540. Ele chegou a cair 2.60. Então falando de R$480. Acho que o pior mundo dele foi isso aqui. R$480 ao longo de dia 13/9 ao dia 29/9. Então uma quinzena aí que ele só caiu praticamente, né? Dava uma recuperadinha e caía de novo. Aí depois ele embarcou, né, numa boa aqui. Mas aqui o mês de março, ó, praticamente, do dia 27, 5.220, até hoje, ó, praticamente o mês de março pro Kendall Ariel não foi bom, tá vendo? Então assim, ele oscila, né? Mas não tanto quanto o Dylion, mas oscila, né? Então não é assim, puta que robô bom pra cacete. Mas cara, perto do que eu vejo aí dos vendedores de robô, e eu acabei me enfiando aí no mundo de robô, participando de grupos e tal. Normalmente os robôs que eu vejo, pelo menos, pode ser ignorância da minha parte, mas eles não têm umas curvas bonitas dessas aqui não. Vai pra lá e vai pra cá, sabe? Mais ou menos igual a do Dylion, se não for pior, né? E aí os caras, é de não sei o que, é questão de oscilação e blá blá blá, tem que pôr 2 meses por causa do tipo do mercado que muda. Então não, eu prefiro colocar ele durante um ano. E a minha visão é o seguinte: você tem que arrumar um robô que ele seja perene, né? Que ele seja resiliente às variações. Então no começo eu tava com uma ideia, mas o final do ano passado foi horrível por causa das eleições e blá 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 blá. Na verdade o robô ele tem que ter um stop tal que quando ele não estiver respeitando muito bem o price action, ele dê perdas pequenas, né, dentro do seu gerenciamento, e que ele suporte as variações, né? Olha aqui nos períodos de eleição do ano passado aqui, ó, ele caiu, né? Por quê? Porque o price action não funciona bem quando a cada meia hora sai uma notícia, né? De seja lá o que for, né? De presidente atual, quanto os fantasmas de presidente que pode entrar e o blá 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 blá, né? Então assim, ele tem que suportar. O Kendall Ariel relativamente bem ele suportou, né? É um robô que eu acho que talvez eu ainda perca tempo, mas criando parâmetros para ele, né? Para talvez tentar melhorar essa eficiência dele, deixar ele com uma curva mais lisa. Então beleza, vamos aqui para o outro robô que até fiz antes do Ariel, que é o R2D2, né?
robozinho do Star Wars. Obviamente, para quem está acompanhando aí o canal e vendo a saga dos robozinhos aí, vai lembrar que esse robô, pelo menos assim, esse set que está aqui, que foi o melhor que eu encontrei, né? É para 15 minutos, então ele é um robô diferente, trabalha com 15 minutos. Vamos ver o que ele dá de resultado. Tá pensando? O que está acontecendo? Uai. Vamos botar aqui. Acho que é isso mesmo. O que é esse robô, né? Ele é um caçador de tendência, né? Então ele vai atrás da tendência. Deixa eu colocar aqui R2D2. Ele deu um lucro de 8.278,50. É um robô que faz muita operação. Ele praticamente está o tempo todo em operação. Por isso até que eu procurei um set para ele no 15 minutos, para ele entrar menos, né? Fazer umas operações mais longas, né? Então aqui, ó, alvo de 150 com stop de 400, justamente para tentar diminuir um pouco das operações e diminuir essas taxas aqui. Mas ele é um robô muito bom, muito consistente, né? Então você vê, R$8.000, né? 8.278 líquido aqui, dá um pouco menos de R$1.000 aí por mês, né? Eu considero um bom robô. Teve bug, né? Infelizmente a gente está falando aqui 150 pontos de gain, 400 de stop. Tá vendo que ele teve uns bug louco aqui, né? Chegou 600 de stop aqui, coisas sem sentido. E a curva de patrimônio dele, ó, né? Então é uma curva de patrimônio, eu acho mais bonita a curva de patrimônio do Ariel, né? Apesar de ser um robô que deu menos lucro, eu acho mais interessante, né, uma curva de robô mais ascendente, sabe? Porque aqui, se você for parar para pegar, né, do dia 11 de maio até o dia 3 de agosto, ele não fez nada. O robô ficou no vai não vai, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Depois ele estourou, né? Daí depois aqui de novo, ó, entrou numa tristeza aqui, ó. Época de eleição, né? Um dia depois da eleição, se eu não me engano aqui. Dia 4/10 até o final do ano, ó, no vai não vai. Tirou bastante dinheiro, devolveu, tirou, devolveu, tirou, devolveu. E daí esse ano pra cá ele tem sido muito eficiente, tá vendo? É um robô que, né, desde que abriu o ano aqui do dia 2 de janeiro até agora, ó, ele tem sido muito eficiente. Então esse aqui é o R2D2, né? E o Sony, né, que é o que eu acabei de fazer, que pelo menos eu tô conseguindo fazer um robô que meio que cada um tá ficando melhor do que o outro, né? Então o Sony, ele une o melhor dos mundos, né? Deixa eu voltar aqui para 5 minutos. Deixa eu já colocar aqui no resumo primeiro. Botar ele aqui nos 5 minutos, que ele é um robô de 5 minutos. Teoricamente não vou precisar nem reiniciar ali, que ele já vai fazer isso automaticamente. Vai ou não vai? Vai. E vou lá, 13.834. A taxa 48,47% não é um ponto positivo para mim. Isso aqui eu gostaria que todos ficassem na casa dos 70, mas enfim, é um robô que, né, ao longo desse ano ele pagou muito bem, né? Já descontando taxas aqui, né, de os 25 centavos por contrato lá, ele deu um bom lucro. O que eu mais gosto nele é essa curva de patrimônio aqui, né?
Então, onde aqueles outros robôs lá ficaram perdendo muito tempo sem dar nada, ele não passa praticamente por isso. Ele é bem mais eficiente, né? Então é isso aí, pessoal. Por enquanto é o robô mais eficiente aí que eu consegui fazer, né, até o momento. É uma bela curva, na minha opinião. Acho que é um cara que vale a pena testar aí, né? Tem maneiras, né, de testar. Você pode colocar ele no tique-a-tique lá. Deixa eu mostrar aqui. Na hora de operar, né? Fazer ele entrar tipo no tique-a-tique. Como que é entrar no tique-a-tique? Às vezes é vantajoso, às vezes não é, tá? Ele já, a hora que ele der a condição aqui, ele já startar uma compra, por exemplo. Ou a hora que ele der a condição aqui, ele já startar uma venda. Isso pode e pode ser e pode não ser vantajoso, porque igual aqui, ó, aqui ele comprou num ponto melhor e aqui ele também vendeu num ponto melhor, né? Então é isso aí, galera. Robozinho que numa consolidação, ó, ele vende pra caramba, só que como ele tá saindo, né, na linha, então ele vende e já sai, vende, já sai, vende, já sai. Ele acaba se dando melhor na hora que ele engrena a tendência, né? Igual que ele comprou e bateu. Nessas horas que ele está fora do range aqui, ele não faz nada. E aí aqui, ó, né? Vendeu certinho, ó. O candle, o 91 estava com a mínima dentro do range e ultrapassou a máxima. A hora que ele fechou, já fez uma venda a mercado e saiu aqui. E aí lá vocês podem, né, aqui mesma coisa, só que aqui ele acabou saindo no stop gain. Em vez de me pagar os 100, nem lembro se era 100, 150 pontos, ele saiu aqui no meu stopzinho aqui, que é a borda inferior, né? Então aqui de novo, mesma coisa, aqui não. Aqui, como ele já estava lá dentro, ele foi lá para cima. Aqui saiu na borda superior. Normalmente ele dá, né, ou ele vai dar um gainzinho bem pequeno ou um stop bem pequeno quando ele está nessa condição, porque a hora que ele bate na borda, e aí não é a borda de onde ele tá, ele pega a borda do candle anterior. Então a borda do candle anterior era aqui, ó. Vendo igual a borda do candle anterior era aqui. E é assim que ele funciona, pessoal. É bem eficiente. Espero que gostem. Agora eu vou tentar trabalhar em melhorar, né? Na verdade eu tenho já alguns robôs prontos, que seria tem um colega aí, né, inscrito no canal, que eu já tinha falado para ele que ia fazer faz tempo, acabei me concentrando em outros tipos de robô, que é o robô que faz parcial, né? Então aí para você entrar com mais de um contrato e colocar no break-even ou num trailing stop, tem que ver lá nos meus robôs mais antigos, lembrar como é que faz, e aí eu vou escolher um ou outro tipo de robô aqui e fazer. Realmente, se valer a pena, até eu vou embarcar nessa. Beleza. Então é isso, pessoal. Como eu falei, o grande objetivo da criação dos robozinhos é justamente, né, deixar o lado humano aí de lado, né, deixar a máquina aí fazer pela gente, né, e tirar a ansiedade, né. O esquema é você ligar ele, não ficar olhando a tela e deixar ele trabalhar, né. Ele já tem o horário de abertura e o horário de fechamento dele, é tudo automatizado. E quando você tem um robô, né, com essa característica do Sony aqui, que você vê que, pô, cara, não é possível, né? Você está vendo que ao longo de um ano aqui ele é muito eficiente, não dá drawdown e tal, pô, vale a pena. Que eu sugiro, né, para quem vai se embrenhar na aplicação de qualquer um desses robôs que eu criei aqui, ou de um robô que você cria, ou de um robô que você compre, seja lá o que for, é testar realmente ele no simulador antes de você pôr ele no pago, né?
Porque como vocês veem aqui tem alguns bugs, tá vendo? Ó? Tem alguns bugzinhos que ele faz, né? Então, mas assim, vendo isso aqui, né, esses bugs e olhando a curva de patrimônio ao longo de um ano, isso não mudaria muito o perfil de um ano, sabe? Muda se tiver um bug gigantesco no perfil de um dia ou de uma semana. Agora de um ano, sabe, não, honestamente não seria muito diferente disso aqui não. Então você consegue ver uma certa consistência. E aí, como eu falei, né, o que eu aconselho é coloca ele no simulador aí uma semana, duas ou três ou um mês pelo menos. E se realmente você vê, né, que isso aqui está sendo respeitado, fala, caraca, realmente, né? Aí vale a pena colocar ele com um contratinho aí, né? A promessa o que esse cara aqui promete é, né? O que ele promete, ó? Falando de 12 meses, ele deu 13.834, ou seja, a gente está falando de líquido, lógico, líquido fora o imposto de renda até, mas as taxas de B3 aqui e tal, que está aqui, ó, então vamos falar que seja líquido, né? Ele está dando milão por mês aqui, tá? Então se você colocar aqui, daí tirar para B3 aí 19% disso aí, né? Vai dar quase R$1.000 por mês líquido realmente, né? Então é isso. Beleza, galera? Bom, é isso. Vou batalhar aqui em cima de mais possibilidades e a hora que eu tiver algum robozinho interessante aí eu posto aí para compartilhar com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.